Herói, traidor, vítima, salvador. Theon Greyjoy é tudo isso. E é por isso que ele é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos, mais divisivos da ficção moderna. A jornada dele é brutal, é fascinante e deixa aquela pergunta no ar, sabe? Como é que uma pessoa só consegue ser tantas coisas ao mesmo tempo, coisas tão contraditórias? A gente começa por aqui, com essa imagem, né? O Theon jovem, super confiante, charmoso. Ele é o protegido dos Stark, um arqueiro, nossa, um dos melhores, sempre atrás de glória da próxima aventura. Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E aí, vem a virada. Uma virada chocante. Aquele mesmo cara sorridente se torna o traidor que toma Winterfell. Uma atitude que simplesmente destrói a segunda família dele e o joga num caminho que, olha, não tem volta. É aqui que a contradição começa a ficar bem clara. Depois disso, vem a queda total. Sob tortura, o Theon ele some, desaparece, e no lugar dele surge o Rick, uma criatura apavorada, totalmente submissa, que teve a identidade apagada, sistematicamente. Essa talvez seja a transformação mais perturbadora de todas. E por fim, a redenção. Das cinzas de Rick, o Theon ressurge. Mas não é mais aquele jovem arrogante, sabe? Agora é um homem determinado a consertar os erros que cometeu. E tudo isso culmina num ato final de sacrifício, de lealdade. Então, a gente chega no ponto central. Como é que a gente junta todas essas versões? O cara arrogante, o traidor, o coitado quebrado e o herói. Não são pessoas diferentes. São facetas de uma única mente que desmoronou e depois tentou se reconstruir. A grande questão é, o que ligava tudo isso? Olha, a chave para decifrar o Theon não está só no que ele fez, mas no porquê. E para entender isso, a gente vai ter que olhar para a programação interna dele, usando umas ferramentas da psicologia. Vamos meio que mapear a mente dele para ver como cada passo, por mais trágico que tenha sido, fazia algum tipo de sentido, bem distorcido, mas um sentido para ele. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Uma análise mais aprofundada da personalidade dele mostra que o Theon Greyjoy é um exemplo clássico, ainda que super disfuncional, do tipo psicológico ESTP. E entender o que isso quer dizer é a chave para entender o Theon de verdade. Pensa assim, a mente de um ESTP é como se fosse um comitê interno, com 4 membros. Tem o herói, que é a parte que quer agir, tipo agora. Tem o pai, que tenta usar a lógica. A criança, que é aquela parte que precisa desesperadamente ser aceita. E lá no fundo tem uma vozinha bem fraca, quase um sussurro, que pensa nas consequências a longo prazo. A grande tragédia do Theon é que na cabeça dele esse comitê vivia em guerra. E o mais interessante aqui é como essas partes interagiam. O desejo dele de agir do impulso e a necessidade absurda de ser aceito pelos outros, isso criou um ciclo vicioso. A impulsividade dele buscava a aprovação e essa busca por aprovação alimentava ainda mais impulsividade. Era uma coisa atropelando a outra, passando por cima da lógica e de qualquer plano para o futuro. Agora vamos para o ato mais infame dele e ver como essa estrutura psicológica explica a traição aos Starks. Porque, veja bem, não foi um ato de pura maldade. Foi o resultado de um raciocínio interno que era, nossa, terrivelmente falho. A lógica na cabeça dele funcionou mais ou menos assim. Primeiro, a premissa. Eu sou um Greyjoy, não Stark, e meu pai me acha um fraco. Segundo, o objetivo, que vem daquela necessidade de validação. Preciso desesperadamente ganhar o respeito do meu pai. Terceiro, a ação impulsiva. Tomar o Winterfell é o jeito mais rápido e impactante de provar meu valor. E aí a conclusão lógica na cabeça dele, logo, essa traição é necessária. É uma lógica fria, tática, que ignora completamente lealdade ou moralidade. Sabe, existe um debate se ele não seria, na verdade, um SFP. Mas aqui a gente vê a diferença crucial. A pergunta que guiava o Theon, vinda daquela busca por validação externa, era sempre: o que eles vão pensar de mim? Já um ESFP, que é guiado por valores internos, se perguntaria: isso que eu tô fazendo combina com quem eu sou? O Theon nunca se fez essa pergunta, pelo menos até o finalzinho. As ações dele eram só um reflexo do que ele imaginava que os outros queriam que ele fosse. E agora a gente entra na parte mais sombria da história. Sobre o trauma, assim, inimaginável causado pelo Ramsay Bolton, a personalidade do Theon não só se quebrou, ela se inverteu por completo. Ele foi literalmente consumido pela própria sombra psicológica.
Na psicologia, a sombra é basicamente aquela parte que a gente esconde até da gente mesmo, sabe? Nossas inseguranças, nossos medos, tudo aquilo que é reprimido. E quando o trauma simplesmente aniquilou a personalidade consciente do Theon, essa sombra não só escapou, ela tomou o controle total e criou uma personalidade completamente nova e, mais importante, oposta. E essa inversão é impressionante de ver. O Theon ISTP, aquele cara focado na ação, no agora, virou o Rick ISTJ, que é o obcecado por traumas do passado e por rotina. Aquela lógica interna dele foi trocada por uma obediência cega a regras externas. A busca por conexão social virou um amontoado de valores pessoais reprimidos. Ele se tornou o exato oposto psicológico de quem era. Então, como o Rick, a vida dele era essa, uma obsessão por regras para evitar a dor. Ele era assombrado o tempo todo por memórias traumáticas. E claro, seguia as ordens do Ramsay sem nem piscar. Aquela rima, Rick, it rhymes with Mick, não era só uma humilhação, era muito mais. Era uma ferramenta para manter ele preso psicologicamente, reforçando o tempo todo essa nova identidade construída em cima do medo. Mas olha que incrível! Mesmo depois desse colapso total, a história não acaba aí. A jornada de volta foi longa, foi dolorosa, mas foi esse caminho que, no fim das contas, definiu quem ele era de verdade. Vamos dar uma olhada em como essa reintegração aconteceu. Tudo começou com aquele salto de Winterfell com a Sansa. Ali foi o retorno da natureza impulsiva dele, de agir, só que pela primeira vez por uma razão altruísta. Depois veio a escolha de lutar pelos Starks. Uma decisão consciente de finalmente tentar unir as identidades dele que viviam em guerra. A defesa do Bran, até o último segundo, foi o ato final de lealdade, corrigindo a traição lá do começo. E no final de tudo, a absolvição. Aquela validação que ele passou a vida inteira procurando. Porque no fundo, era isso que movia o Theon. Ele estava preso entre duas famílias, duas identidades, ele simplesmente não sabia quem era. E essa necessidade desesperada por validação externa levou ele a cometer erros terríveis. Tudo porque ele procurava um espelho em qualquer pessoa que desse a ele um reflexo. Não importava o quão distorcido esse reflexo fosse. E no final, ele encontrou esse espelho. Quando o Bran diz aquilo, não é só perdão. É a validação final absoluta que a mente dele tanto precisava. Não era sobre status, não era sobre poder, era sobre caráter. E ao ouvir aquilo, Theon finalmente encontrou a paz. E a jornada do Theon deixa essa questão para a gente pensar. A história dele é um lembrete, muito visceral, dos perigos de se construir uma identidade baseada no que os outros pensam. Mas, ao mesmo tempo, é um testamento poderoso da nossa capacidade de encontrar redenção, não apesar das nossas falhas, mas justamente através da jornada, muitas vezes dolorosa, de encarar essas falhas de frente.